Hebreus. Hebreus é um livro que nos traz uma relação muito clara, né, de referências do Antigo Testamento, trazendo para os nossos dias e para aquela igreja, né, inicialmente, a quem a carta foi escrita, pois eles compreendiam bem as Escrituras, a lei, eram sabedores, né, de muita coisa ali. Foi fundamental usar algumas referências, né, sobre o que havia acontecido no passado, para entender e compreender o futuro em Cristo Jesus. Então, o fim do livro de Hebreus, que nós vamos iniciar nesta aula, irmãos, contém algumas características de uma carta, fato do primeiro século, né? A quem inicialmente ela foi escrita. Mas esse último capítulo, ele também é uma perfeita conclusão de tudo que nós aprendemos aqui. Nós já sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor, o nosso Rei. Hebreus vem nos dizer a respeito da fé, uma fé inabalável que precisamos ter no nome de Jesus. Hebreus vai nos dizer, por vezes, algo que se faz necessário para a nossa edificação, para continuarmos, para permanecermos. Hebreus nos exorta a não retroceder, mas permanecermos firmes na fé. Então foram 12 capítulos que nós estudamos, fundamental para a igreja, para o corpo, né? E agora as últimas admoestações, né, os últimos ensinamentos aqui para nós deste último capítulo, o autor ele traz perfeitamente algo que é compatível com tudo que nós aprendemos, com todo o restante da carta. Na conclusão dessa exposição, o autor aos Hebreus, ele incentivou vários aspectos, né, do trabalho congregacional e individual também do cristão. A gente viu na última aula, rapidamente, nos últimos versículos 28 e 29 do capítulo 12, sobre gratidão. Nós hoje começamos, nesses poucos versos que vamos ver, a respeito de hospitalidade, de liderança, de serviço, de submissão aos líderes da igreja, de oração. Então ele faz aqui, inclusive, no capítulo 13, um apelo aos destinatários iniciais, né? Que suportassem as exortações, a palavra de exortação, de ensino, de correção. Então, esta parte final da carta, irmãos, nós podemos apresentar aqui em dois grupos, né, de exortação. As que pertencem à vida pessoal do cristão, né, enquanto indivíduo, fora da igreja, fora do meio da congregação, referindo-se às práticas individuais, comportamentais, na vida de cada um de nós, né, enquanto indivíduo, fora do contexto congregacional. Ou seja, algumas exortações sobre a nossa vida pessoal. Quem somos nós enquanto não estamos aqui? E as que pertencem à vida congregacional do cristão. Quem somos nós enquanto igreja, enquanto corpo do Senhor Jesus? Referindo-se às atividades e comportamentos que nós, cristãos, assumimos dentro do contexto da congregação. Nós temos um papel importante a exercer dentro do corpo enquanto membros. E Hebreus, a todo momento, vem nos ensinar a sermos fortes enquanto igreja. Então, as exortações e encorajamentos aqui nesta série de versículos que vamos iniciar no capítulo 13, aborda o estilo de vida apropriado que devemos ter, que deve caracterizar os irmãos a um chamado congregacional, né? O autor,
ele insistiu que o serviço prestado a Deus requer oferecer e prestar ajuda aos outros. Aqueles irmãos já haviam demonstrado isso. Nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. Eu pediria que o irmão que está com o microfone desse a leitura para nós, Hebreus capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Sim, diz: permaneça o amor fraternal, e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Amém. O primeiro versículo do capítulo 13, ele diz: seja constante o amor fraternal. E nós vamos nos dedicar um pouquinho de tempo a respeito disso, pois acredito que seja importante nós aprofundarmos neste tema que se faz necessário, principalmente nos dias atuais do qual vivemos, o qual também foi escrito que o amor um dia se esfriaria, não é? E talvez por estar escrito aqui, inicialmente aos Hebreus, naquele momento talvez o amor havia se esfriado. E aí ele diz: seja constante o amor fraternal. E o que significa amor fraternal, irmãos? O que vocês poderiam dizer o que significa esse amor fraternal? Um amor entre irmãos. Exatamente isso. É a tradução da palavra conhecida como filéu, né, ou Filadélfia, um amor natural que irmãos e irmãs normalmente têm uns pelos outros. E quantos de nós amamos um ao outro? É fácil amar a quem é do nosso sangue, né? Aquele que nós gostamos. Mas enquanto há necessidade de exercer esse amor fraternal, a necessidade desse amor muitas vezes foi reforçada por algumas pessoas importantes na Bíblia. E nós vamos iniciar o primeiro exemplo de Paulo a respeito deste amor fraternal. O que ele nos diz a respeito disso? Romanos capítulo 12, versículo 10. Quem poderia fazer a leitura para nós? Se você quiser acompanhar no slide ou abrir na sua Bíblia, Romanos 12, verso 10. Romanos 12, verso 10. Sim, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. A palavra diz: dediquem-se uns aos outros. Ou seja, empenhem-se uns pelos outros. Com o quê? Com amor fraternal. E aí ele fala: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então ele vai além. Ele fala para nós nos dedicarmos e nos empenharmos uns aos outros e prefiram dar honra. Ou seja, nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, para nos dedicarmos e nos empenharmos aos nossos irmãos. Será que nós estamos servindo uns aos outros? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar no slide, diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Olha lá, quanto, porém, ao amor fraternal, ele diz: não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por quem? Por Deus.
E fazeis o quê? Que ameis uns aos outros. E eu pergunto para você, você tem amado o seu irmão? Um segundo exemplo, depois de Paulo, é Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Irmão Davi? Servos. 17. Tratai-vos todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém. Tratem a todos com respeito. Irmãos, sejamos sinceros, nós somos rápidos em julgamentos, somos rápidos em apontar o dedo, nós somos rápidos em acusações. Por vezes, nós agimos como fariseus, acusadores. Por vezes, negligenciamos o que é mais importante enquanto igreja, de amar uns aos outros. Ao ponto de, às vezes, desrespeitar os irmãos. Talvez de forma direta ou indireta. Mas ele diz, tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. E ele vai além. Veja comigo, em 2 Pedro, capítulo 1. Irmão, só concluindo o que está colocando, quando fala que devemos preferir em honra os irmãos, considerai-o superior a si. O que é o paraíso, né? Para um homem, né? É um lugar maravilhoso, onde você vai viver em qualidade, vai viver melhor. Quando é que, de fato, vamos viver um paraíso? Nós, aqui, como humanidade aqui, né? A hora que nós amarmos muito mais o próximo do que eu, quando eu preferir em honra, porque se todos nós preferirmos em honra o meu próximo, eu estou preferindo honra em mim também. Porque a hora que todos colocarem esse preceito em suas vidas, será um paraíso. Porque se você considera os outros superiores e vive para o irmão, para o bem-estar do irmão, por tabela, o irmão também vai fazer a mesma coisa para com você. E isso será o paraíso. Então, não há como ver o paraíso com o nosso egoísmo, colocando nós igual ou inferior, ou maior, né, que o nosso próximo. Não há como. Se queremos viver bem, como com a família no paraíso, nós temos que começar por nós, a dar honra ao próximo. Exato. Honrar os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos, né? 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 5 a 8, ele diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, olha aqui que incrível esse texto para nós. E ele continua, no versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, ele trata isso aqui como qualidades. E se essas qualidades existirem em mim e em você, e estiverem crescendo na minha vida e na sua vida, elas farão o quê? Como o texto diz, elas impedirão que eu e você, pelo conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, seja inoperante, seja improdutivo. Ou seja, a igreja, enquanto igreja do Senhor Jesus, nós somos essa igreja do Senhor Jesus, nós produzimos.
Nós somos produtivos quando nós exercemos o amor fraternal. O conhecimento da palavra do Senhor Jesus precisa ser aprendido por nós, praticado por nós, enquanto igreja. Cada um de nós que está aqui tem uma vocação, um chamado, algo que será importante para o corpo, para a congregação, para a igreja. Todos nós temos. Agora foi. Bom dia. Eu acho essa passagem de 2 Pedro muito interessante. Só para complementar um pouquinho, eu gosto muito de pensar que todas essas qualidades, elas são uma dependentes das outras. E para que a gente chegue lá no final, no amor fraternal, a gente precisa ir adicionando essas qualidades. Né? Então eu não vou conseguir ter um amor fraternal se eu não for trabalhando desde o começo todas aquelas qualidades. Então, a primeira coisa que acontece para a nossa conversão é a nossa fé. E, a partir do momento que eu tenho fé, aí eu vou ali e acrescento a virtude. E assim sucessivamente, até que eu chegue lá no final do amor fraternal. Mas é muito importante a gente conseguir trabalhar a adição e ali acrescentando todas essas qualidades, umas após outras. E todas essas são coisas que são feitas ali pela perseverança, porque não tem como eu chegar lá no final. Eu não vou hoje me converter, ter fé e já conseguir praticar o amor fraternal sem que antes eu tenha todas aquelas qualidades aplicadas. Então, é muito importante a gente conseguir entender isso e entender que a gente precisa fazer uma após outras. É uma escada, né? É um degrau que a gente vai subindo. Exatamente, Alex, obrigado. E é de fato isso, né, irmãos? Quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, somos batizados, começamos a participar enquanto igreja, somos acrescidos ao corpo, como o irmão disse, né? Nós vamos pouco a pouco nos mudando conforme Cristo. Nós vamos pouco a pouco buscando se assemelhar ao nosso exemplo, que é Jesus. Então, essas qualidades, de fato, vão sendo, pouco a pouco, em nossas vidas, tomando forma. Os hebreus que passaram a ser irmãos em Cristo tinham um amor fraternal. Mas deveriam batalhar para quê? Para nutrir esse amor. Que é um outro ponto importante também. Nós trabalhamos isso uns nos outros. Nutrindo, né? Este corpo, para que ele cresça consolidado em Cristo. E depois de termos um exemplo de Paulo, de Pedro, falando sobre amor fraternal, nós temos as palavras do Senhor Jesus. Jesus transformou o seu povo em irmãos e irmãs pelo exemplo do seu amor por eles e por nós, o qual ajudou a desenvolver esse amor entre todos. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, está escrito assim: disse ele, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Então Jesus, ele chega e diz para nós, eu vou dizer algo novo para vocês e muito importante. Amem uns aos outros. E eu gosto sempre de pensar, irmãos, que amar não é apenas em palavras, mas amar é ação. Amar é atitude. Quantos irmãos que estavam no nosso meio e não estão hoje, você se lembra que gostaria de estar aqui presente? Será que nós fizemos todo o possível enquanto igreja, enquanto corpo,
para que isso não acontecesse? Será que nós insistimos e persistimos em fazer o nosso melhor enquanto igreja? Porque ele nos diz, amem uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou? Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. E ele disse, nisto conhecerão todos que são os meus discípulos. Como conhecerão que nós somos a igreja do Senhor? Se tiverdes amor uns aos outros. Obviamente, isso envolve entender o que é esta irmandade, né? Nós precisamos compreender e discernir o corpo. Uma vez que determine isso, devemos fazer um esforço, irmãos, diligente. Para quê? Para amar uns aos outros. Devemos ter essa disposição de amar a todos os irmãos e irmãs, cada vez mais. Cuidando especialmente dos que são fracos na fé. É difícil amar quem causa discórdia, né? É difícil amar quem, às vezes, julga. Ou que você simplesmente não gosta do jeito. Mas o amor deve se estender a todos. De modo que sejamos, inclusive, às vezes, exortados por irmão. Quem ama, corrige, não é? A gente quer sempre ver o melhor no outro. Nós não somos perfeitos. Perfeito é Cristo. Por isso, nesta caminhada juntos, nós, por vezes, podemos ser corrigidos, exortados por um irmão, com carinho, com amor, talvez por uma atitude inadequada, e assim sejamos convidados a voltar a uma comunhão amorosa, sincera e honesta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Eu vou repetir, advirtam a quem? Os ociosos. Constantes, né? Confortem quem? Os desanimados. Auxiliem quem? Os fracos. E sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas seja sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Mais um exemplo do amor fraternal, né? Não retribua o mal com o mal, mas haja sempre com bondade. Cristo nos fala, dê a outra face. E como é difícil, né, irmãos? O amor fraternal deve ser forte o bastante para nos capacitar a morrer uns pelos outros. Sim. 1 João, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Olha lá, nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que texto incrível, irmãos. Nisto conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a vida por nós. Então nós sabemos o que é o amor. E aí ele completa isso, né? Ele diz, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Será que nos amamos ao ponto de dar a vida uns pelos outros? E aí ele coloca aqui o que parece ser algo, uma atitude prática, né? Além de dar a vida. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, nós precisamos olhar para o lado.
nós precisamos olhar para os nossos irmãos. Às vezes a gente fala sempre, né, que a gente não tem nenhum necessitado no nosso meio. Mas será que não há mesmo? Ou será que não sabemos? Será que nós somos íntimos o suficiente para chegarmos no irmão, irmão, o que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Seja financeiro, com conselho, independente da forma. Qual a disposição que temos em fazer rapidamente isso? Busquemos sempre oportunidades, irmãos, para ajudar os fracos na comunhão, os ociosos, aqueles que poderiam estar aqui no nosso meio e não estão. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. E ele completa falando assim, especialmente aos da família da fé. Então, façamos bem a todos, mas especialmente aos que estão acrescidos no corpo, aos da família da fé. E se nós não olhamos para o lado enquanto igreja, o que nós vamos fazer lá fora, né? Não é? E eu entendo que provavelmente havia um sério perigo aqui de um amor fraternal desvanecendo, né, na igreja, talvez se esfriando. Talvez por isso essas palavras estariam aqui, né? Sobre o amor fraternal, o amor entre os judeus naquela época, provavelmente, talvez estavam até se acabando, se esfriando realmente, né? Por causa das divisões, das discórdias, das perseguições. Quão difícil era, né? Professar fé em Jesus naquele tempo. Agora, precisavam continuar esse amor, alimentar esse amor, permanecer, porque nascendo de Deus, nós cristãos temos uma vida nova. 1 João 5:1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Nós somos gerados de Deus. Nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. Tudo o que precisamos fazer é permanecer em Cristo, em unidade, como igreja. E como o Salmo 113 diz, né? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem juntos, em união. E, de fato, viver em união. Não só aqui no templo. Porque aqui é fácil vir. Mas fora. É muito bom quando a gente se reúne, né, irmãos? Em casa, compartilhando experiências, uma boa conversa, um almoço. Isso é bom porque você se torna íntimo do seu irmão. Você passa a saber, de fato, que ele precisa, que ele é com você. Isso edifica a igreja. Seguindo para o versículo 2, no capítulo 13 de Hebreus, diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Isso aqui é uma demonstração prática, né, de fato, do amor fraternal. A hospitalidade, né? Inclusive, é por vezes estendida a pessoas estranhas, né, desconhecidas. E hospitalidade, irmãos, era um sinal particular de amizade. E algo muito fundamental e necessário naquele tempo, onde o evangelho estava se propagando, a palavra de Deus estava sendo pregada. E por vezes, pessoas saíam de suas casas para pregar o evangelho, não tinham onde deitar e repousar sua cabeça. E precisavam de encontrar alguma pessoa que fosse hospitaleira, né? Por causa da perseguição, muitos também precisavam dessa hospitalidade. Era uma prática seriamente necessária, inclusive, como disse, em tempos de perseguição. Mas a obrigação de abrir a casa para os outros poderia ser um pouco ofensivo, né, para alguns. Por vezes hoje nós fazemos isso. Pouco, mas fazemos. E Pedro advertiu contra essa tendência, né? Incentivou os irmãos a mostrarem hospitalidade sem murmuração. Ele diz, em 1 Pedro 4:9, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Verso 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que interessante, né?
seja, irmão Neto? O que seria hospitalidade? Acredito que ser hospitaleiro, no sentido do texto aqui, no que ele estava dizendo, é realmente abrir as nossas portas para hospedar uma pessoa, né? De trazer alguém para os nossos lares, né? No íntimo da nossa casa. Naquele tempo, a perseguição era algo que existia. A gente vê muitos mártires sendo descritos na Bíblia. E por vezes, nós também vemos cristãos acolhendo uns aos outros, para guardar de fato, né? Alguns irmãos eram enviados a pregar em uma determinada cidade. E ali, por vezes, ele não tinha um lugar para ficar. Então, aonde ele ficaria, se não na casa de um irmão da igreja, né? E a igreja se propagava, a igreja se espalhava para todo lado. E isso era algo muito comum na época. A gente abrir as nossas portas para receber alguém que estava levando as palavras de Jesus. Como isso é importante também hoje. Talvez, irmãos, hoje a gente não vê isso no nosso país de forma constante, né? Ser preso. E a gente vai chegar no próximo versículo, se assim o tempo der, no versículo 3 vai falar sobre isso. Um amor hospitaleiro, um modo do amor se expressar é em hospitalidade. O nosso lar deve ser aberto aos nossos irmãos para promover também a comunhão cristã. Hoje nós podemos fazer isso. Talvez não por uma necessidade de perseguição como na época, mas para termos comunhão. Talvez esses irmãos em algum momento precisavam de abrigo. Em 3 João, capítulo 5, 7, vai narrar para nós que Gaio foi elogiado por João por fazer isso. Especialmente por aqueles que estavam servindo o Senhor Jesus. E ele acrescenta no final que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Como assim? Isso pode ser uma referência, acredito eu, talvez a Abraão, né? A Ló. Em Gênesis capítulo 18, 21, 19, não vamos ler todos porque são textos bem extensos, mas em resumo, Abraão, em Gênesis 18 e no capítulo 21, narra como Abraão e Sara receberam a visita de 3 anjos e foram prometidos um filho, né, que foi Isaac, ainda que na velhice. E o outro exemplo, que provavelmente seja, está em Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 29, que descreve como Ló ofereceu hospitalidade aos anjos. E ele foi salvo da destruição de Sodoma. Então, com isso entendemos a importância da fé, que Hebreus a todo tempo vem destacando, né? Uma fé consolidada, forte, hospitaleira como agora, piedosa. Abraão foi recompensado com o filho, Isaac, mesmo em idade avançada, devido que a sua fé na palavra do Senhor. Ele também foi hospitaleiro. Assim como Ló foi salvo da destruição de Sodoma. Também por crer nas palavras de Deus, e também exerceu hospitalidade, piedade. Ele foi misericordioso para com alguém estranho. Então, este princípio de tratar estranhos ou forasteiros com amor, com bondade, também foi exigido na lei. Em Levítico 19, 34, diz assim: o estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo. Pois vocês foram estrangeiros no Egito. E ele recorda, vocês também um dia foram estrangeiros. E ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, a hospitalidade, irmãos, é um dever cristão. Que em 1 Timóteo vai nos dizer também que ajuda a qualificar o homem para o presbitério. Então, são qualidades que nós vamos, como o irmão disse, vão sendo moldadas em nós. A comunhão cristã em nossos lares é uma maneira importante de promover a saúde da igreja, né, da nossa igreja local. Isso é bom. Quando a gente se reúne, né, na casa de um irmão, de uma irmã,
Seguindo para o versículo 3, ele diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos, em pessoa, fossem os maltratados. Ou seja, se coloquem no lugar daqueles que estão lá. Como a gente estava falando, né, a respeito de hospitalidade. Depois, então, de falar sobre o amor fraternal, no versículo 1, e a hospitalidade, no versículo 2, agora os cristãos, e nós, incluindo aqui, não só aqueles a quem inicialmente a carta é escrita, somos chamados a ter compaixão. Somos todos parte de um só corpo e uma só irmandade, a Igreja do Senhor Jesus. E a consideração pelos irmãos foi bem evidenciada aqui por Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Olha que atitude amorosa. Ele começa dizendo sobre divisão do corpo. E como a igreja, a religião, né, cristã, vamos colocar assim, é dividida, né? Talvez por opiniões. Enfim, ele se estende a dizer para nós o que importa neste momento. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós precisamos perguntar para nós mesmos, né? Estamos sofrendo uns com os outros? Estamos nos alegrando uns com os outros? De fato, colocando isso em prática? Ou será que nós olhamos somente para nós mesmos? Vamos embora, ficamos lá no nosso lar e a vida segue? Os hebreus já haviam demonstrado preocupação com os cristãos encarcerados por causa da fé. Como aqui no versículo 3, Hebreus 10, versículo 32 e 34, ele diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. E aqui um exemplo disso. De fato, muitos foram levados cativos por causa da palavra do Senhor Jesus. Presos. Inúmeros exemplos. Paulo, Silas, Pedro. Perseguidos de fato e presos por causa do Evangelho. E aí ele diz, né, sejamos solidários. Se coloquem no lugar daquele que está nessa situação. Talvez nos nossos tempos, como disse, nós não vemos isso de forma tão tensa como era feito na época, né? Talvez em outros lugares, em outros países, sim. Aqui, na nossa nação, nós temos outros tipos de perseguição. Ainda não chegamos nesse nível, vamos dizer assim. Mas eles deveriam não só se lembrar, né? Como diz aqui no versículo 3, desses irmãos perseguidos, mas também deveriam agir em favor deles. Esses que estavam encarcerados, presos por causa do Evangelho, estavam privados de comunhão e eles valorizavam a comunhão. E hoje, nós temos o livre acesso de passar por aquela porta e congregar, e estarmos juntos, e por vezes não fazemos. Nós ainda podemos estar unidos como igreja. E essa é outra maneira pela qual o amor pode se expressar, mostrando compaixão àqueles que foram aprisionados pela fé, maltratados. Talvez hoje nós somos banalizados por professar fé em Jesus, né? Atacados por nossa fé, de alguma forma, com palavras. E esse texto nos ajuda
pelo menos um pouco, compreender essa realidade de ser levado cativo, preso por amor a Cristo. E quando o texto diz lembrar os que estavam presos, significa muito mais do que apenas pensar neles, mas significa continuar a prover-lhes assistência, assistir de fato os nossos irmãos, como diz, olhar para o lado, orar e estender a mão de fato uns para os outros. Essa disposição, irmãos, ela foi mantida por toda a época, né, do Novo Testamento. Em Atos, a gente vai ver muito isso, né? Atos 15, Atos capítulo 12, a gente não vai ler muito para não se estender, mas como deve ter sido difícil pensar em ser acorrentado com as vítimas da perseguição. A maioria de nós pensa nesse encarceramento como algo fora de cogitação, né? Porém, muitos foram presos por professar a fé em Jesus. Hoje, talvez, como disse, ainda não chegamos neste ponto, né? Aqui, na nossa cidade, na nossa nação. Fomos perseguidos talvez de forma diferente, mas podemos orar uns pelos outros. Podemos aprender com esse amor fraternal. Podemos aprender em ser hospitaleiros. Podemos aprender em assistir aos nossos irmãos. Nós vamos encerrar a aula por aqui, porque já demos o tempo. Eu havia preparado até os 6, mas não foi possível concluir. Então, na próxima aula, a gente vai continuar Hebreus 13, a partir do versículo 4. Que o Senhor Jesus nos dê a força, a capacidade que precisamos para exercer e viver esse amor fraternal. Amém? Vamos fazer uma pausa para o café e voltamos para o culto de adoração ao Senhor.